Eu chamo a força, eu chamo a força, eu chamo a força, força das pedras para me firmar. Eu chamo a terra, eu chamo a terra, eu chamo a terra, eu chamo a terra para me enraizar. Eu chamo a força, eu chamo a força, eu chamo a força. Sou Isabel Misságia, faço parte do CEDEF já há muitos anos, agora como colaboradora. Eu acho que esse encontro aqui tem tudo a ver, acho que o momento na questão indígena é inexorável esse fluxo para as cidades, porque se a gente pensa na questão dos próprios direitos indígenas, qual o direito? É ficar confinado num lugarzinho? Os índios sempre foram migrantes e andaram por aí tudo, e agora só tem direito se estiver confinado naquele lugar que não cabe mais. É uma coisa completamente inconcebível. Isso acontece no país inteiro. Isso que eu queria pontuar, porque eu acho que é importante essa articulação. E, recentemente eu tenho contato com colegas que trabalhavam com indígenas na cidade de Manaus, que são realidades muito interessantes e de articulação, por as mesmas questões de direito, de reconhecimento. São grandes comunidades em Manaus. Quer dizer, a questão indígena hoje está nas cidades. Acho que é importante a gente ver como isso que está acontecendo aqui reflete, como os colegas já colocaram. Através de um caso aqui se pode puxar várias questões que têm a ver com os direitos contemporâneos. Então eu acho importante pensar em termos dessa jurisprudência aí, que foi alegada à Polícia Federal, que não pode receber esse caso, porque só os índios que estão nesse território demarcado e reconhecido teriam esses direitos constitucionais. Então, como se articular para combater essa ideia dessa jurisprudência? Eu acho que talvez conhecendo aí esses outros casos, onde já tem uma luta aí de associações organizadas e tudo. Então eu posso até me dispor a fazer essa mediação, porque eu tenho uns colegas que organizaram esses estudos no nível nacional, e aí tem muita gente que participa dessa rede, só para a gente poder entender, poder auxiliar nesse sentido aí, de ver como é em outras partes, porque o movimento indígena em si tem essa articulação. O movimento indígena é feito de redes, sempre foi, o tempo todo foi assim, mas talvez alguma parte dessa rede aí não esteja ainda acessível. Nesse sentido, eu só queria lembrar que há esse importante movimento pela necessidade de se reconhecer no nível próprio da academia, porque o preconceito e o racismo e essa discriminação que está acontecendo por parte dos órgãos governamentais aí, da própria polícia, acontece inclusive na academia. Muitas vezes os índios urbanos são invisíveis até do ponto de vista de estudos. Acho que é uma realidade não só do nosso país, acho que é uma realidade aí que está na América Latina toda. Quem que vai querer continuar vivendo em situações precárias, se pode buscar talvez uma condição melhor de estudo, fora. Infelizmente, muita gente tem que sair, é difícil, mas não é por isso que vai ter que perder todos os seus reconhecimentos de direitos, sua identidade. Complementando, estava comentando sobre o festival, falei das duas atividades que teve anteriores ao festival, e no dia 22 o festival propriamente dito, que foi muito gratificante, foi um festival muito importante, no qual se reuniu, se articulou a comunidade política, tanto local, daqui de BH, do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, de vários locais, né? Uma grande Inhapen, nós chamamos Inhapen nos nossos encontros, nossas reuniões, e os diversos apoiadores também, onde a gente celebrou, nós cantamos, fizemos a fogueira, nossos cânticos, falamos das medicinas, fizemos uma roda de conversa sobre a questão ambiental também, foi muito marcante também no local, muita música e luta também, porque também falamos da luta, das dificuldades, das coisas que precisam avançar. A comunidade tem uma escola que estava desativada, ela é Padre Brito, foi até divulgado também o caso num dos canais de comunicação. Temos a página que chama Resistência Curi, então muitas pessoas também ficaram sabendo por meio dessa divulgação também. A comunidade fez um protesto lá e hoje essa escola voltou a funcionar, inclusive teve uma apresentação das crianças também com cântico indígena. Teve tanto essa parte do canto quanto do teatro que elas apresentaram. Tem a escola infantil e vai ter os outros níveis de ensino também, em breve vão voltar a funcionar. E depois
dessa movimentação, assim como a estrada que dá acesso a essa escola também, que foi armada uma parte, agora só falta uma parte, mas depois de muita luta também. E assim tem várias questões também relacionadas ao dia a dia, de saneamento da comunidade, na luta e tá melhorar. E em relação ao festival, também conseguiu ser oficializado, ele teve no ano passado, esse é o segundo, mas conseguiu ser oficializado como uma festividade oficial do município, que vai ter todos os anos também, já tradicional ali na região. Pessoal, são CEDEFs. Deu pra gente ver um pouquinho a realidade aqui dos povos indígenas de Minas e da região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse universo de mais de 300 etnias de povos indígenas ameríndios no Brasil, Minas Gerais detém mais ou menos, que esse número não é estático, umas 18 comunidades indígenas, porque dentro desse universo tem os indígenas que são oriundos aqui da região mesmo, da região de seminomadismo, os Machacali na região leste, nordeste de Minas, os povos oriundos do tronco etnolinguístico botocudo, que são hoje os Krenak, os Mucurim, os Aranã, Chacriabás, que é a maior etnia, os povos indígenas estão no Vale do São Francisco, são mais de 10 mil indígenas. É uma das maiores etnias em termos de população no Brasil, se eu não me engano é a sexta ou sétima em termos de número. Os Caxixó, que estão na região centro-oeste, que citamos aqui o caso, estão lutando pelo reconhecimento do seu território tradicional. Os Puris, que estão espalhados em várias regiões de Minas, principalmente na Zona da Mata. Além de Barbacena, tem o município de Araponga, em Juiz de Fora, Vale. Na Zona da Mata ele tem várias comunidades que se reconhecem como Puri. No Rio também. Na região de Itaperuna, São Fidélis, é o mesmo grupo, entre outros. Tem muito desse, pode ver aqui, que são eles vindo de outros estados, vindo principalmente do Nordeste, caso aqui dos Carajá também, vindo do Centro-Oeste. Mas a migração do Nordeste foi muito recorrente, porque os indígenas foram sendo expulsos das áreas. Os pataxós vão vir desde a década de 50, quando começa o chamado famoso Fogo de 51, na década de 60, e em 70 vem um número grande, que vão sendo expulsos ali da região das serras no sul da Bahia, com a criação do Parque Monte Pascoal também, que foi dentro do território tradicional pataxó. Essa migração foi grande, até hoje os pataxós criaram laços aqui em várias cidades, como em Carmésia, onde é que foram levados, onde é que teve um antigo reformatório indígena, que era uma prisão, na época da ditadura. Lá de Carmésia já existe a aldeia Itapecerica, a aldeia Moamimate, a aldeia Açucena, do cacique Baiara. Há uma aldeia também de Pataxó, com Pancararu, uma aldeia mista, em Araçuaí, a aldeia Jundiba Cinta Vermelha. E nas regiões urbanas, aqui em Belo Horizonte, como nós vimos o relato aqui dos Pataxós, há uma população muito grande, não só de Pataxós do extremo sul, como de Pataxós que também são no sul da Bahia, mas um pouquinho mais ao norte. Outras etnias também, Tupinambás, ali da região da Bahia, e do Nordeste, os Pancararu de Pernambuco, os Chucuru Cariri, também que estão no extremo sul de Minas, em Caldas. E agora recente vieram os Quiriri, vieram da Bahia, da região do oeste da Bahia, próximo a Ibotirama, no Vale do São Francisco, e ocuparam uma terra que, como a Lenita já comentou aqui, pertence ao governo do estado, ao ENG. É uma terra que estava sem uso e com outros poceiros, não indígenas. Quando eles chegaram lá já tinha vários poceiros, a terra já estava ocupada. Assim que os indígenas eles ficaram lá quase que um ano em Caldas, a justiça entrou para a retirada deles, que aconteceu agora, esse fim de semana agora, de domingo para segunda. Eu estive lá para acompanhar a saída deles e eles foram convidados a ocupar uma outra terra em Patos de Minas, nesse processo. Então foram para Patos de Minas, uma terra que a gente não sabe da situação dela, mas parece que ela pertence ao INCRA, pela fala do pessoal lá. Existe um acampamento do MST e um processo dentro do INCRA para reconhecimento como território quilombola. E quem que convidou os indígenas lá para Foi um outro grupo indígena, o Chucuru Cariri, que saíram também de Caldas, com um conflito interno. Foram convidados pelo MST para ocupar lá essa terra, que tem espaço, e eles convidaram os Quiriri. Então os Quiriri chegaram lá agora, essa semana, chegaram com criança, com idosos, estão passando necessidade de tudo, de comida, de água. Tentamos a prefeitura pudesse ajudar minimamente com cestas alimentares. Ali já é região de agronegócio, uma região que o preconceito é gritante, então assim, foi muito ruim lá as articulações com a prefeitura. E a FUNAI, a gente sabe como é a situação que está cada vez pior nesse contexto político. Desde a criação da FUNAI, né, no meio da ditadura, em 67, a FUNAI nunca teve tão ruim em termos de recurso, em termos de ação, porque os processos todos, como a Isabel colocou, de terra estão paralisados, só os que são judicializados é que estão em andamento, mesmo assim a passo de tartaruga. Então o contexto está muito ruim. Em Minas Gerais inteiro, além desses casos, dessas ocupações recentes, a ocupação também dos Tuxá, que é um grupo que veio na década de 70,
e estão na região ali de Buritizeiro, próximo a Pirapora, do outro lado do rio. Também estão numa área do estado e 2 grupos pataxós que estão ocupando 2 parques estaduais também. 2 parques que só existem no papel, estão totalmente degradados pela ação mesmo de empresas, de celulose, mineração. E exatamente onde é que os índios estão, principalmente a aldeia em Açucena, a aldeia do Cacique Baiara, a aldeia Jerutucunã, é onde é que a mata ele recuperou. Os poceiros em volta detonando tudo com fogo, criando gado, até búfalo. E no local ali que os índios usam no seu território, a mata regenerou, voltou, eles fizeram uma grande agrofloresta. O uso do território é diferenciado do entorno, é um uso muito mais sustentável, apesar do que as terras fora da Amazônia Legal são terras diminutas, terras, como a Isabel colocou também, os índios vivem confinados e não tem como reproduzir ali economicamente a sua cultura, viver dignamente com cidadania fora da Amazônia Legal. Você pegar o sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul, o Nordeste, o Sudeste todo, não há nenhum território sustentável, nenhum território que dê para gerações futuras ali poderem reproduzir sua cultura, seu jeito de viver. Há esse conflito todo com o Estado, nessas áreas, nesses parques estaduais. Há outros casos também, como a ampliação do território Xacriabá, que está em andamento também, que está sobrepondo o Parque Nacional Cavernas do Peroaçu. Há os Krenak também, que estão no processo de revisão territorial, que também tem um parque de 7 salões que está no território que eles usam, que eles têm como território tradicional também para eles. Vivemos esse contexto muito difícil hoje. Não só os povos indígenas, a gente vê também as comunidades tradicionais, os quilombolas, os geraizeiros, os catingueiros, os pescadores artesanais. Toda essa diversidade, o Estado não está se dando conta, nem só o Estado, mas a sociedade mesmo. Minas Gerais está aí nessa luta, nesse contexto. E eu falando assim como FUNAI, depende muito de vocês, as indígenas, denunciar mesmo, cobrar, fazer pressão, porque é a única forma que o Estado vai mexer, senão vai ficar estagnado, a questão não vai se modificar. E como essa questão dos índios que estão na região metropolitana, o indígena é indígena em qualquer situação, seja na aldeia, seja na cidade, é uma coisa muito nova ainda também para o Estado. O Estado que eu falo, a FUNAI, tem os outros órgãos, como a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, a própria Secretaria de Educação aqui em Minas, que é a gestora da Educação Diferenciada Indígena, entre outras instituições, de conseguir lidar com essa realidade. Então é muito importante mesmo, o CEDEFES aqui está promovendo esses debates para que isso seja exposto, seja colocado mesmo à tona, para que não só o Estado, a sociedade toda, além de conhecer, abraçar essa causa e estar junto para mudar essa realidade. Eu chamo a terra, eu chamo a terra, eu chamo a terra, eu chamo a terra para me enraizar. Eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo para me purificar. Eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo para me purificar. Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, chamo a chuva e chamo o rio, eu chamo todos para me lavar. Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, chamo a chuva e chamo o rio, eu chamo todos para me lavar. Eu chamo o raio,